Vamos começar? Então tá bom. Muito bem, boa noite, pessoal. Espero que todos tenham tido uma excelente semana. Encerrando mais uma, né? E vamos para a nossa quinta-feira de luz. Nós vamos dar sequência, né, ao que a gente estava falando semana passada sobre perispírito, sobre a vida espiritual, né? Começamos a parte, né, do livro dos Espíritos que fala sobre a vida espiritual. E essa pergunta aqui, 84, né? Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vivemos? E aí podemos dizer que sim, né? São dimensões diferentes, mundos diferentes do ponto de vista de densidade, né, de matéria, mas é um mundo à parte. Então, quando a gente vê muitas vezes aquela imagem de, às vezes Jesus, ou às vezes outra pessoa fora da Terra, olhando a Terra, não é exatamente assim, né? Mas nós podemos, porque as dimensões, elas são muito próximas, dependendo da dimensão, muito próximas à crosta terrestre. As dimensões, porque tudo é uma questão de densidade. Na medida que nós vamos evoluindo, nos tornando seres melhores, o nosso perispírito vai também ficando mais leve. Na medida que ele vai ficando mais leve, ele vai subindo de dimensão e vai se afastando da crosta. E aqueles espíritos ainda enfurnados no mal e se comprazem no mal, esses estão com o pé no chão ainda. Mesmo desencarnados, existem dimensões, muitas vezes tão próximas à Terra e, segundo informações, também abaixo da Terra. Então, existem espíritos que vivem abaixo da linha da Terra. Inclusive os que são considerados dragões, enfim, aí tem todo um estudo à parte sobre isso. Mas você pode falar assim, mas existe espírito intitulado dragão? Por quê? Porque ele é um dragão? Não, não é que ele é um dragão, ele é um espírito, mas ele deformou tanto o seu perispírito em função das maldades praticadas que você deforma a sua forma espiritual. E como nós falamos, né, que você pode adquirir um formato de lobo, um formato de um bicho qualquer, você pode ter um formato de um dragão também, inclusive com cauda. Mas veja, são espíritos, são humanos, não são animais, mas são espíritos que deterioraram tanto a sua roupagem perispiritual que deformam, né, a forma humana, né, digamos assim. Então, esses espíritos constituem um mundo à parte da Terra, está em outra dimensão. Mas a outra dimensão também interage com esta, né? Então, nós estamos aqui, ó, cada um está na sua casa, no seu lar, enfim, nesse momento. E neste momento existem outras dimensões aqui paralelas à nossa. E podem ter espíritos próximos de nós, nosso anjo da guarda, do nosso lado, nós não estamos vendo, mas ele está em outra dimensão e muito próximo a nós. Então, ele sim constitui um mundo à parte da crosta terrestre, que é o mundo real, né? É lógico que mais para frente a gente pode conversar sobre isso, mas a matéria palpável, como a gente enxerga aqui, ela é temporária, né? Porque a nossa vida real é espiritual. Então, esta matéria aqui, que para nós é o fato, é a realidade, né, de momento, do ponto de vista espiritual, não passa de algo totalmente transitório. E aí a gente vê como o ângulo de vida muda a nossa perspectiva, né? Você pega assim, se eu mostrar aqui para vocês, né? Vocês vão enxergar um objeto. Alguém arrisca dizer o que é? Uma lapiseira. Uma lapiseira.
Por que que é uma lapiseira? A borracha está em cima. Ah, porque tem a borracha tá em cima. Agora, se eu fizesse assim, ficaria bem mais fácil de identificar, né? Esse é o ângulo da nossa Não vida. exatamente. Ok, mas você vê que assim você tem um ângulo, que é basicamente um ponto. Mas quando você vira aqui, você está enxergando todo. Então, quando eu estou fazendo assim, vocês estão enxergando o ponto, mas as pessoas que estão aqui do meu lado estão vendo ela inteira. Então, eu estou mostrando o mesmo objeto e vocês têm uma visão de uma coisa e as pessoas que estão em outra situação, em outro ângulo, enxergam de outra forma. Tudo é assim na vida. E você passa por um problema que para você não é problema nenhum e para o outro caiu a casa, né? E ele se sente destruído e é a mesma situação. Estão passando a mesma situação e para um está destruído e o outro tá bem, entendeu? Passou. E todos nós somos assim, né? Nós falamos, somos seres diferentes, interpretamos as coisas de forma diferente, mas na medida em que a gente vai adquirindo conhecimento, esses conhecimentos vão permitindo que a gente enxergue os outros ângulos. E isso faz com que, sabendo que nós somos espíritos, a nossa essência é lá, que nós tenhamos a compreensão, né, de que nós temos a interferência, a intercorrência desses companheiros da outra dimensão na nossa e vice-versa. Então, os espíritos constituem sim um reino à parte, né, fora daquele que vivemos aqui, que é a Terra, eles chamam de o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E eu coloquei aí o livro Cidade no Além. Vocês já leram esse livro? Ou já viram? Não? Esse livro Cidade no Além, ele é um livro fininho. Ele foi escrito por uma pessoa extraordinária chamada Igorina Cunha, uma médium que viveu na cidade de Sacramento, a 100 quilômetros lá de Uberaba, que é da família de Eurípides Barçanufo, que é um outro baluarte da doutrina espírita. E, aliás, essa cidade chamada Sacramento, lá em Minas Gerais, é muito curiosa de se conhecer. Se um dia vocês puderem ir, vão. Tem uma história muito interessante lá dentro. Mas, enfim, essa senhora morava lá e ela teve um problema na infância, poliomielite, paralisia infantil, né? E ela, através da força mental e através da ajuda da espiritualidade, de passes, ela voltou a andar. E é um fato incrível, né? Porque quem tem paralisia cerebral, paralisia infantil, fica na cadeira de rodas basicamente pro resto da vida. E ela teve uma vida quase que normal e só no final da vida que ela voltou para a cadeira de rodas. Então ela foi sempre muito ativa, trabalhou muito. E como grande médium que era, ela um belo dia estava dormindo e se desdobrou, quer dizer, saiu do corpo e ela foi visitar a cidade de Nosso Lar, a cidade espiritual Nosso Lar. Vocês viram o filme Nosso Lar? Então, aquelas imagens do filme Nosso Lar nasceram do que eu vou mostrar agora, que é a planta baixa do Nosso Lar, que esta médium, saindo do corpo, voou sobre a cidade e teve a visão do que era o Nosso Lar, de cima. E aí, quando ela voltou ao corpo, ela fez um desenho manual, tá? Manual, manuscrito. É um desenho mediúnico, porque ela viu espiritualmente e depois trouxe fisicamente e colocou no papel. E este desenho que eu vou mostrar foi o que baseou a história do filme Nosso Lar, que, lógico, está muito mais bonita, foi feita em computador, mas a base do conhecimento, e vocês vão perceber isso no desenho, veio exatamente da Igorina Cunha. Isso eu estou mostrando exatamente porque nós estamos falando de dimensão espiritual, de vida espiritual, né? Que é um mundo à parte do nosso, e são cidades à parte da nossa, né? Como o próprio filme Nosso Lar mostrou. Então, só passar aqui, tá aí, ó. Essa aí é a planta do Nosso Lar.
planta baixa. Ou seja, ela voltou e fez o desenho manual, exatamente conforme está sendo aí apresentado. E tem coisas curiosas aqui, né? Esse ponto central aqui, que é a chamada governadoria, que parece uma igreja, né? E ela tem uma, uma estação bem pontiaguda, direcionada ao céu. E vocês podem ver que existem raios amarelos adentrando, né? Como se fosse uma antena. É a forma de interação entre dimensões. Ou seja, o nosso lar está numa dimensão, mas ele interage com outras dimensões, recebendo energia e comunicação através desta ponte que está situada a governadoria. Então, reparem, é uma cidade espiritual e muito bem planejada, né? Nós temos aqui um hexágono, né? São 6 lados. Cada ponta do hexágono é um dos ministérios, são 6 ministérios. Eles têm o Ministério da Reencarnação, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Auxílio. Eu não lembro todos de cabeça, mas o livro explica tudo isso. E vocês reparem também que tem essas alamedas todas que vocês estão vendo aqui, isso a gente vê lá no filme, no nosso lar, né? Que são os lugares arborizados e bonitos que você caminha naqueles corredores, todos eles dão para a Governadoria Central, e cada um desses ministérios, né, que são 6, existem 12 ministros. Então dá um total de 12 vezes 6, 72 ministros que são comandados por um governador. Essa é a estrutura, digamos, política da cidade. Para a gente ver que é uma cidade, como nós temos aqui, eles têm lá, só que muito mais avançada, com muito mais estilo, muito mais bonita. Toda essa volta aqui, que vocês veem, né, em torno do desenho, toda a lateral do desenho, são casas. São as casas onde as pessoas moram. Segundo informações mais atuais, que o nosso lar parece que tem 1 milhão de habitantes. Ou seja, não é uma cidade pequena. E cada quadradinho desse aqui, né, em torno ao redor, é uma casa. E eu não sei se vocês se lembram, mas o André Luiz explica que para você, por exemplo, comprar, entre aspas, uma casa, porque lá você não é dono de nada, mas você pode se utilizar de tudo que tem lá. Mas você precisa de bônus hora, que é a moeda local. Lá não tem dinheiro, mas tem bônus hora. Bônus hora nada mais é do que horas de trabalho, horas de atividade em favor do próximo. E para você comprar uma casa, aí naturalmente, dependendo do tamanho da casa, você vai precisar de mais ou menos bônus hora para conviver. E se você não tiver casa, também não se preocupe, porque é uma fraternidade e você sempre é convidado a viver, né, dentro do seu lar, quando você não tem uma casa ainda, não pôde comprar, até que você tenha condições de adquiri-la. E então é uma estrutura muito curiosa, né? Você vê todas as residências ao redor da cidade. Se vocês repararem, tem uma camada externa um pouquinho mais escura, né, fora da circunferência, uma camada. Esta camada é a plantação do nosso lar. São os alimentos que eles comem. Basicamente hortaliças, frutas, nada mais do que isso, para fazer as sopas e os sucos. E eu não sei, provavelmente não vai dar para ler, mas aqui ao redor, né, essa camada mais escura que está ao redor do círculo é uma cerca eletrificada. Quando eu falo eletrificada, é para usar um termo que seja parecido com o que a gente conheça. É uma área magnetizada, uma cortina magnetizada, para evitar que espíritos menos adiantados invadam a cidade para perturbar a tranquilidade, né, e todos os trabalhos que são executados ali. Aí você pode pensar assim, pô, mas que falta de caridade.
Não, não é falta de caridade. É simplesmente uma questão de ordem, de disciplina, porque todos os que moram ali saem deste ambiente para ajudar esses que precisam, todos os dias. Só que se eles não estão preparados ou não querem, isso é respeitado. Mas eles são todos os dias convidados para participar desse projeto de renovação humana. Mas se você não quer, você também não pode entrar à força. Então existe essa cerca eletrificada, que é para proteger aqueles que estão ali executando as suas atividades. Então existe toda uma estrutura lá em cima, no canto direito, né, entre o sexto ministério e o quinto, tem lá o Bosque das Águas, né, segundo a descrição de André Luiz, um lugar muito lindo, onde existe o Rio Azul. O Rio Azul é um rio de água fluidificada 24 horas por dia, que percorre toda a estrutura do nosso lar. Então você toma água fluidificada 24 horas por dia. E um pouquinho mais abaixo, entre o quinto e o segundo ministério, está o Bosque das Músicas, que é onde eles se reúnem para ouvir músicas, todas as que nós conhecemos e muitas além daquilo que a gente conheça e saiba do que é música. Então isso aí é basicamente, né, em linhas gerais, de forma muito grosseira e rápida, como é constituído o nosso lar, apenas uma das cidades espirituais que existem no mundo espiritual. Então, constitui um mundo à parte o mundo dos espíritos? Sim, está aí uma prova. O nosso lar é um mundo à parte, tem toda a sua organização, toda a sua estrutura, e tudo isso está descrito nesse livro chamado Cidade no Além, da Eigorina Cunha. É um livro pequeno, rápido de ler e bastante interessante, porque trata desses assuntos da parte espiritual. Perguntas? Então vamos voltar aqui, ó. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? É o que a gente está falando, né? O mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Então nós estamos aqui de passagem. Aqui é a transição. A matéria, entre aspas, é a nossa ilusão do momento. Mas o mundo real é o mundo espiritual. E a 87. Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Mas existe sim, né, uma determinada região do espaço onde a cidade é construída. Segundo as informações, a cidade do nosso lar está sobre o Rio de Janeiro. E existem diversas outras cidades espalhadas, né, provavelmente em todos os estados, em todas as nações, existem cidades espirituais. E essas cidades vão sendo formadas exatamente pelo interesse e pela aglutinação dos espíritos que desencarnaram numa determinada região e por ali resolvem se estabelecer e fazer o seu mundo espiritual. Então, é um mundo à parte, mas é um mundo real. Agora, voltando à questão aqui, né, do perispírito, a gente está falando de mundo espiritual, e vem essa pergunta clássica: um espírito pode atravessar uma parede? Sim ou não? Então, lá se for para o vinagre, é a nossa intimidade, né? Sim, os espíritos atravessam paredes. Porque é uma matéria diferente. É uma matéria diferente. Então, esta matéria que nós conhecemos não gera qualquer tipo de obstáculo para um ser espiritual. Ele atravessa. Como acontece no filme Ghost, né? Quando as pessoas passam por dentro dele, né? E o filme mostra isso, né? Mostrando as células dele enquanto a pessoa está atravessando, né? Ele toma aquele susto. Não digo que seja exatamente assim, mas eles fizeram dessa forma exatamente para mostrar, né, que uma matéria atravessa outra, porque são constituições completamente distintas. Então, sim, o espírito atravessa uma parede.
Agora, a resposta correta é essa, né? O espírito realmente atravessa a parede. Mas se for uma parede espiritual, ele atravessa? Uma parede de Aí não. tijolos, uma parede de tijolos da Terra, ele atravessa. Mas uma parede espiritual que é constituída da mesma matéria dele, aí ele não atravessa. Ele vai dar com a cara na parede. É curioso isso, né? Mas é uma simples questão física, né? Matérias iguais, você não atravessa. Matéria quintessenciada sobre uma matéria mais bruta, atravessa. Simples assim. Então, isso é para a gente compreender as propriedades, né, do nosso corpo perispiritual. Uma outra pergunta: o espírito pode levitar? Sim, né? O espírito levita. Ele levita, né? Sai do chão, quer dizer, fica suspenso. E, além de levitar, ele volita, que é caminhar, viajar pelo espaço sem nenhum tipo de transporte físico. Ele pode volitar. Mas como é que é feito isso? Pois é tudo pela mente. É tudo pela mente. E o Luiz Sérgio, que é um espírito muito legal, né, que já comentei dele para vocês, escreveu uma série de livros. Ele diz que esse princípio, para explicar, ele usa sempre um linguajar, tenta usar um linguajar que seja próximo da gente, né? E ele diz que o volitar no plano espiritual você precisa treinar. Não é uma coisa fácil, não, porque depende da mente. Então, como é que você vai se projetar no espaço com a mente? Né? Você não tem um motor de propulsão. Então, ele diz que é uma situação semelhante a você tomar um refrigerante com um canudinho. O que acontece no refrigerante? Né? Você coloca lá o canudinho na lata, quando você suga o canudinho, você está estabelecendo uma diferença de pressão do ponto que está na sua boca em relação ao ponto que está na lata. E essa diferença de pressão faz com que o líquido vá do ponto de menor pressão para o ponto de maior pressão. Então o líquido escoa. O que acontece na volitação é exatamente assim. É como se mentalmente você criasse uma diferença de pressão em relação ao ponto que você está nesse momento e o ponto ali na frente. Quando você mentalmente cria essa diferença de pressão, você se projeta. E aí é uma sequência de passos, como se fosse andar. Como se fosse andar a pé ou andar de bicicleta. Simplesmente com a mente, nada mais. Agora, a gente sabe também que no mundo espiritual existem meios de transporte, como a gente viu lá no filme Nosso Lar, tem um aeróbus, que é um veículo mesmo que transporta pessoas, como se fosse um ônibus mesmo. Mas por que precisa de veículo se eu posso volitar? Porque você muitas vezes passa por regiões espirituais muito densas, com uma energia muito ruim, e é muito difícil você manter o equilíbrio nessas regiões. Então, para atravessar certas regiões da espiritualidade, um veículo de transporte é muito bom. Ou para transportar pessoas que ainda não conseguiram aprender a volitar. Então, o transporte serve para isso. É como se fosse um transporte público. Você entra, no caso do Nosso Lar, ele percorre, né, toda a cidade. A cidade não é pequena, imagina, se tem 1 milhão de habitantes, deve ser uma grande área, né? Então o aeróbus percorre toda essa cidade, levando as pessoas até lá. Então o espírito levita, sim. E aí, nós já falamos sobre isso, que nós irradiamos energia, né? E tá aí uma foto para exemplificar a energia que sai da gente, com cores diferenciadas de acordo com o nosso estado de ânimo. A nossa mão, né, que é também um condutor de energia, principalmente na hora de aplicar o passe, ela pode distribuir raios
que podem ser positivos e às vezes negativos conforme o nosso estado de ânimo. Mas isso é um fato, porque nós somos espírito, e o espírito irradia luz, irradia energia. E eu acho que eu já falei também para vocês que a NASA esteve aqui e mediu, né, o grau energético do Chico Xavier em 5,5 metros de raio. Ou seja, esta aura que a gente está vendo na cabeça dessa senhora, em mais ou menos de uns 2 dedos acima da cabeça, no Chico Xavier é de 5,5 metros. Aí a gente vê a força espiritual, né, desse homem extraordinário que foi Chico Xavier. Então, sim, nós irradiamos energia, nós doamos energia, recebemos energia, nós trocamos energia o tempo todo com todas as pessoas que estão à nossa volta. E tudo isso é produto do nosso perispírito. E tudo isso podemos mudar na hora que mentalmente nós quisermos. Se a energia não está boa, muda. Eu preciso mudar meu pensamento. Eu preciso me recolher a um campo ou a um lugar em que eu me sinta melhor. E aí eu mudo meu padrão energético para me sentir melhor ou para doar melhor a minha energia ou para receber a energia de outrem. Tudo depende da nossa mente, sempre. Então é questão de prestar atenção. Se eu não estou bem, peraí, o que eu estou pensando nesse momento? Não, tem que mudar meu pensamento. E mude. Mude seu pensamento, você vai mudar, muda, coloca uma música diferente, né? Faça uma oração ou uma leitura que você goste e você muda o seu padrão vibratório. Então, esse poder está nas nossas mãos. Esse conhecimento está nas nossas mãos e podemos colocá-lo em prática. Um espírito pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? O que vocês acham? Nós, seres físicos, podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Infelizmente, nós até gostaríamos, né? Mas não conseguimos. Fisicamente falando. E espiritualmente, será que a gente consegue? Reflita um pouco nesta questão. Eu estou num corpo perispiritual que é comandado pela minha mente. Eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Pode. Como? É para a gente refletir e entender, né, as características do que é o perispírito e como ele funciona. Fala, Deixa eu fazer Ju. uma pergunta, Marcelo. Sim. É que você falou disso, eu lembrei de uma situação. Uhum. Uma vez eu estava no meu trabalho, num outro trabalho que eu tinha, e eu estava conversando com uma das meninas que trabalhavam comigo, Uhum. e aí depois, na verdade, eu me vi num outro lugar fazendo outra coisa, né? Uhum. E aí depois ela falou assim, nossa, você parou de conversar comigo do nada, parece que você foi para outro lugar. Uhum. E aí, na hora, eu falei, não, mas eu fui mesmo. E foi muito engraçado, porque isso foi umas 9 horas da manhã, e eu fui para um lugar que eu vi uma cena e eu mandei uma mensagem, porque eu vi uma pessoa num lugar, né? Como se eu tivesse ido e vi aquela pessoa. Aí eu mandei mensagem para essa pessoa às 9 da manhã. Sim. Umas 6 horas da tarde, eu encontrei com essa pessoa. Essa pessoa não tinha visto ainda a minha mensagem e ela me mandou uma foto. E eu encontrei com a pessoa e abri a foto. Era o mesmo lugar que eu tinha ido de manhã. Então, e eu mandei uma mensagem e descrevi o lugar para essa pessoa. Eu falei, nossa, eu vi você num lugar assim, 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 com isso, isso e isso. Ele não tinha visto ainda, né? Porque a gente tem como ver lá. E ele me mandou uma foto do lugar. Sim. Então você esteve realmente naquele lugar. Eu estava fisicamente num lugar, mas eu estive no outro. Perfeito. Isso se chama desdobramento, né? Você está num lugar, sai do seu corpo e vai para um outro. E não importa onde é o outro, porque o tempo aí não existe. Sim. Então isso é um desdobramento. Inclusive um tipo de mediunidade. Alguns médios praticam isso.
Mas isso não é exatamente estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu falei, o É, espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque você eu estava no acho que corpo, não. você tem É, dois corpos, você estava perispírito e corpo. Ok, eram duas estruturas, uma em cada lugar. Compreensível, por isso que eu entendi. acho que não. Porque pelo menos a minha memória foi só do que eu vi lá, e não do que eu Sim. estava aqui, né? Entende? Aham. Aham. Então, por conta disso, aparentemente minha resposta seria não, mas É, não sei. é por isso que eu faço a pergunta, que é para a gente refletir mesmo. É Como muito é que, doido isso. como é que por exemplo, no Brasil, particularmente, deve existir, sei lá, vou chutar aqui, de 300 a 500 centros espíritas com o nome de Bezerra de Menezes, né, que foi um espírito muito conhecido no Brasil e que normalmente o centro tem esse nome porque ele tem o Dr. Bezerra de Menezes como um patrono, que particularmente visita essas casas. Lógico, de acordo com os trabalhos executados ali, com a idoneidade das pessoas, etc, etc. Mas vamos supor que você tenha 500 centros espíritas, o Dr. Bezerra é patrono de todos eles, e todas as semanas tem reunião. O Dr. Bezerra pode estar nos 500 centros ao mesmo tempo? Não, ele não pode estar nos 500 centros ao mesmo tempo. Mas vamos raciocinar em termos de como a mecânica funciona, como uma antena. Quando você pode ter 1 milhão de pessoas ouvindo uma rádio, mas você não tem 1 milhão de antenas produzindo sinal. Você tem uma antena produzindo. A antena produz, a onda propaga no espaço e as pessoas que sintonizam com aquela onda entendem a mensagem. O espírito funciona exatamente igual. Então o Dr. Bezerra pode estar lá no lugar dele e ele emite um pensamento e esse pensamento irradia para todo o Brasil e os 500 centros podem receber a mesma mensagem, se naturalmente tivessem médiuns capacitados, todos sintonizados, etc, etc, que não é uma coisa nada fácil de acontecer, mas é possível. Então, quando a gente fala de estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é que você está fisicamente em dois lugares, mas é que o seu pensamento irradia por vários lugares ao mesmo tempo. E aí sim, dá a impressão de que você está em dois lugares, mas na verdade você não está, o seu pensamento está lá. E isso também acontece conosco agora. É porque você pode estar aqui irradiando o seu pensamento para vários outros lugares. Quem sintonizar com você, pega o seu pensamento. E aí entra a questão da telepatia. É exatamente o mesmo processo. Então, ó, a figurinha que vai ser colocada aqui, né? O espírito irradia o seu pensamento com uma antena de rádio, e eu posso estar em São Paulo com a minha antena lá na cabeça, que na verdade é a minha glândula pineal, e a outra pessoa no Rio de Janeiro, também lá com a antena ligada na cabeça, e está recebendo a mesma mensagem. Mas o espírito está em um lugar no espaço. Está clara a ideia? Irradia-se o pensamento. O espírito não se divide. O espírito é indivisível. Ele nunca se divide. E agora, só para botar mais sal nessa conversa, existe um outro tipo de mediunidade que é sempre para fazer a gente pensar e entender os processos. Existe um outro tipo de mediunidade chamado bicorporeidade. O que significa isso? Da mesma forma como um espírito pode utilizar o ectoplasma de um médium e se materializar na frente dele, isso é possível, tem várias situações e fatos comprovando isso. Então o espírito se materializa na frente dele. Da mesma forma, veja bem, o que aconteceu com a Ju, que ela estava num lugar fisicamente, foi para outro, aí viu lá o lugar, etc., identificou o lugar.
Se naquele lugar tivesse um médium liberando ectoplasma e ela tivesse sintonia com isso, conhecesse os trabalhos, tivesse mediunidade desenvolvida, ela poderia se materializar naquele outro lugar. E aí ela estaria com dois corpos. Um corpo no outro lugar, que eu não sei onde é que é, e o outro onde ela estava conversando com a pessoa. Dois corpos. Isso é bicorporeidade. É um fenômeno mediúnico, de efeito físico, porque depende da ectoplasma. Você precisa materializar o seu perispírito que está desdobrado em outro lugar, em outra situação. Isso também há provas concretas, inclusive lá do Evangelho, isso aconteceu com Santo Antônio de Pádua, né, uma descrição, vocês podem procurar isso, que salvou um homem que ia para a forca, que estava sendo acusado de traição, etc., e ele se materializou no outro lugar, foi espiritualmente, se materializou no outro lugar, apontou para quem era o culpado, aí a polícia foi pressionar o tal que foi apontado que era o culpado, e o cara se entregou. E ele salvou a vida dessa pessoa. E aí todo mundo atribuiu o salvamento a Santo Antônio de Pádua, que ele estava encarnado na época. Só que aí quando foram constatar, ele estava em outra cidade, porque acho que uma era na Itália e a outra era na Holanda, eram dois países completamente diferentes. E foi comprovada a situação, que ele estava em dois lugares simultaneamente completamente distantes. É um processo de bicorporeidade. Então, isso para mostrar que são características do espírito no seu processo de evolução e dos fenômenos que podem acontecer em função disso. Está clara a ideia? Muito bem. E quem sabe no futuro a gente vai usar um óculos igual esse aí, ó. E aí nós vamos ver espírito, vamos para outra dimensão, vamos falar com eles, né? Vai ser um multimídia transdimensional, né? Alguma coisa assim, sei lá. Daqui a alguns séculos, quem sabe, a gente chega nessa situação, né? E aí nós vamos interagir diretamente com os amigos espirituais. Uma outra questão. Existe fantasma? Ghost? Eu diria que eu diria que o fantasma é o próprio espírito. Exatamente. Exatamente. Essa figura, né, que é esse desenho tradicional, né, que sempre foi representado, né, tem até o desenho do Gasparzinho, né, aquele fantasminha legal, branquinho, né, como se tivesse um lençol, assustando. São figuras, né, para venda de filme, de livro, de o que seja o que for. Mas não existem espíritos. Espíritos existem, mas fantasma não. Você pode até ter um espírito que se apresente assim, porque aí entra os processos psicológicos, né? Que se você na infância adquiriu algum medo desta figura, né, que era a pessoa de lençol assustando, um espírito pode eventualmente se apresentar assim para te assustar, porque ele sabe que vai te assustar. Mas é só por uma questão psicológica, porque atrás daquele lençol tem um espírito e nada mais do que isso. Ele poderia estar com lençol, sem lençol, com cobertor, de qualquer jeito. Então, não existe essa figura, né, do fantasma. Então, para a gente desmistificar essas coisas, eu falo, existem espíritos e acabou. Então, quando alguém vem e fala, não, mas eu vi um fantasma de lençol. Não, você viu, ou era alguém fantasiado, ou era o espírito que botou um lençol. Simples assim. Então, não existe fantasma. Como podemos provar a existência dos espíritos, né? Então, as comunicações, né, as comunicações psicográficas, que são as escritas, as psicofônicas, que são as faladas. Aliás, vou perguntar para vocês já falaram com o espírito? Sim? Todo mundo? É uma coisa muito legal, simples e nada demais, né? Até achei muito engraçado que a irmã da Bruna Marina foi no centro com a gente e ela nunca tinha falado com o espírito, mas ela morria de medo. Eu ri tanto, mas brinquei tanto com ela,
E depois, naturalmente, não aconteceu nada. Ela falou com o espírito normalmente, como está conversando com uma pessoa, mas ela tremia, tremia. É tanto medo. Eu falei, Marina, da onde vem esse medo? Você tem que pesquisar isso, porque não é uma situação normal. Isso porque ela fez todos os cursos, hein? Ela estuda pra caramba. Exatamente. É. Ela morre de medo. Não, É. ela sabe tudo, né? Não é uma novidade. Ah, não sei o que é o espírito. Não, ela sabe tudo. E não precisava explicar nada para ela, porque ela já sabia. Mas o medo dela. E aí a gente vê a questão dos clichês de criança, né? Porque depois eu fui tentar conversar com ela exatamente para entender isso, da onde vem esse medo. E me deu a entender que ela assistia filme de terror, e talvez a Bruna confirme, com 6, 7 anos de idade, né? Elas assistiam esses filmes. Então ficam clichês na mente, né, de situações, tal. E aí depois você tem que digerir isso psicologicamente, aí é mais complicado. Então, por isso que também, principalmente quando criança, né, é bom a gente fazer uma seleção do que os nossos filhos ou do que as crianças estão assistindo. É importante isso. Muito bem. Então, onde que eu coloquei? Então, falamos das comunicações, podem ser verbais, podem ser escritas. Então, aí, o Chico Xavier psicografou mais de 15 mil cartas para as mães que perderam filhos. Mães, estou falando genericamente, né? Irmãos, pais, avós, que perderam entes queridos e depois receberam essas mensagens que se tornaram provas concretas, porque dados impressionantes a ponto de, como vocês sabem, está no filme do Chico Xavier, inocentar um réu, né, que aconteceu numa brincadeira com uma arma, disparou, né, e o menino desencarnou. E aí, naturalmente, os pais processaram o garoto, porque tinha matado o seu filho. E aí o filho vai e manda uma comunicação dizendo que o garoto era inocente e que ele não tinha culpa nenhuma, porque eles estavam brincando com a arma e a arma disparou acidentalmente, né? Não houve nenhuma intenção de matar. E essa psicografia foi assinada pelo espírito e depois foi comparada por um grafólogo que atestou a assinatura do médium. Quer dizer, o espírito assinou através do médium, mas isso foi atestado por um grafólogo, que comparou com a carteira de identidade e disse: esta assinatura é do morto. E quando você tem uma prova técnica como essa, é irrefutável, né, a comprovação da existência do espírito, da existência da comunicação, da existência da mediunidade. Não tem como você descartar essa hipótese, porque um grafólogo, né, que é um cara técnico, comprovou a assinatura. Então, acabou a conversa. Simplesmente é uma prova técnica. E a outra forma, né, de você comprovar é através das materializações, né, já falamos aqui. E aqui é uma foto, isso também vocês podem pesquisar à vontade no Google. Essa é uma foto de Sheila. Esse espírito está todo de branco aí, com o rosto, dá para ver bem o rosto dela. É Sheila. Sheila foi uma enfermeira alemã que trabalhou, acho que foi na Primeira Guerra Mundial, e é uma grande, é um espírito que trabalha demais nessas lides médicas, né, auxiliando as pessoas. Esse cidadão que está deitado na cama é Chico Xavier, que tinha mediunidade de efeitos físicos. Estes fios parecem panos brancos que estão no rosto do Chico e ligado ao espírito é o ectoplasma, que é liberado pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, pelos poros, e ele se densifica muitas vezes a ponto de estar presente na foto. E aí vocês vão falar assim: ah, mas por que ela está toda vestida e só aparece o rosto? Alguém sabe? A resposta é muito simples. Veja, a energia, o ectoplasma que sai do médium, depois que o efeito acabar, depois que
o espírito se desmaterializar, esta energia do ectoplasma volta ao médium. Ela não é simplesmente some ou desaparece, não, ela volta ao médium. Então, ela é uma energia que não pode ser, de forma nenhuma, receber impurezas de qualquer espécie. Então, os espíritos se preocupam em devolver essa energia tão saudável quanto receberam. É uma questão até de respeito ao próprio fenômeno e ao médium. E por isso eles vêm com essas vestimentas todas, que na verdade são como se fosse um material resistente e de proteção para não poluir ou gerar impurezas ao ectoplasma. Então ela vem coberta da cabeça aos pés. Essa é uma primeira resposta. A segunda é que para você materializar um corpo inteiro, você ia gastar uma energia colossal do médium. Imaginem, é uma energia que sai do médium e vai voltar para ele. Para você materializar um corpo inteiro, você precisaria quase da energia inteira do médium. Ainda mais o Chico, que era baixinho, pequenininho. Então, eles não vão materializar o corpo inteiro. Ela provavelmente ali só materializou a cabeça. Ou só o rosto mesmo. E o resto é a proteção para o médium. Ora, fazendo isso, ela está poupando essa energia de retirar do médium para materializar o corpo inteiro. Não seria necessário. E se ela aparecesse só com o rostinho assim, andando, ia ficar muito esquisito também, né? E muito estranho. Então eles põem essa capa toda aí de proteção também para não ficar tão estranho assim. E embaixo dessa capa toda pode ser que não tenha nada. Pode ser que esteja oco, porque ela não materializou. Ela simplesmente deu, né, uma vestimenta ao seu corpo espiritual. Nada mais do que isso. Então ela está poupando a energia do médium. Então veja, você faz esses trabalhos, precisam de toda uma preparação, a sala absolutamente escura, né? Então você tem o médium, normalmente 2 ou 3 pessoas dando assistência, e aí aparece uma quarta, como essa, né? Que sai registrada na foto. É uma comprovação, né? Na sala não tinha ninguém, de que alguém apareceu ali por ação de um efeito físico, né? Que é proveniente do médium, da mediunidade, no caso de Chico Xavier. Então, isso é uma grande prova aí da presença dos espíritos, né, nas nossas vidas. Dúvidas? Então tá bom. Ó, vamos parar por aqui hoje. Continuamos na próxima semana. Certo? Tem aula, né, Bruna? Tem aula às 9. Tem. Bom. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso encerramento. Pega o seu copinho de água aí, se quiserem. Então vamos mais uma vez agradecendo esta oportunidade desse convívio fraterno, da companhia agradável dos nossos amigos espirituais que se aproximam de nós para nos inspirar, para trazer estas certezas que estamos falando aqui, para trazer-nos este envolvimento, para que cada dia mais tenhamos a confiança, a segurança e a certeza nesses conhecimentos que constroem a nossa determinação e aquilo que viemos a construir no nosso futuro, na nossa estrada, na nossa jornada aqui na Terra. É muito importante que cada dia mais possamos nos sentir em conformidade com a espiritualidade e também confiantes no nosso futuro, pois sabemos que eles estão nos ajudando. E nos momentos de tristeza, de dificuldade, eles estão presentes, que nunca estamos a sós, que basta realmente sintonizarmos, mudarmos o nosso padrão vibratório,
para recebermos o auxílio direto desses companheiros. Então, nós aproveitamos, como vimos aqui, a presença de Sheila nesta foto, materializada pela mediunidade de Chico Xavier. Nós também sentimos a presença da equipe de enfermeiros do espaço, que auxiliam diretamente a cada um de nós. Eles vêm com todo amor e carinho para dedicar e nos dar a aplicação do passe, da bioenergia, diretamente do mundo espiritual para cada um de nós. Então mentalizamos que nesse instante se aproxima e se coloca à nossa frente, aonde estivermos, esse ser carinhoso que toca suavemente o nosso ombro esquerdo, que olha para nós suavemente e pede para que pensemos em Jesus, em Deus, em coisas boas na natureza, para que a nossa mente esteja em uma boa sintonia. Estende a sua mão direita sobre o nosso coronário, no alto da nossa cabeça, e sentimos uma chuva de luzes que adentra pela nossa cabeça, que ilumina a glândula pineal no centro da nossa cabeça, e que por aí vai distribuindo essa energia pelos outros centros de força do nosso corpo espiritual, como estamos estudando, que vai permitindo o alinhamento desses centros para que a energia esteja equilibrada, que vai desatando nós energéticos, muitas vezes causados por nós mesmos, ao longo da nossa trajetória, e que vai permitindo expandirmos o nosso campo de energia, de forma que possamos envolver o companheiro próximo de nós, o nosso familiar, todos aqueles que estão à nossa volta. É com muita alegria que recebemos esse suporte de energia deste companheiro. Ele nos olha eternamente, agradecemos, e eles partem porque têm muito mais atividades a realizar ainda aqui na crosta terrestre durante esta noite. Que Jesus abençoe e proteja esta equipe. E vamos aproveitar este momento pela energia deixada no ambiente, que possamos erguer os nossos braços e captar essa energia que adentra pela ponta dos dedos, onde fechamos as nossas mãos e suavemente trazemos no alto da nossa cabeça, abrindo suavemente como uma chuva de luzes. E vamos longitudinalmente distribuindo pela frente do nosso corpo, por todos os centros de força, reforçando a energia que foi trazida por este companheiro que nos envolveu com seu amor, com seu carinho. Graças a Deus. Respiramos profundamente, sentindo esta energia e agradecidos por este encontro. Nós pedimos que o nosso anjo guardião permaneça conosco esta noite, ao nos desdobrarmos do nosso corpo físico em descanso, que possamos reaver os nossos planos reencarnatórios, trabalharmos em prol do nosso próximo, há tanta necessidade espalhada por todo o planeta, e sempre que nos dispomos ao trabalho no bem, é com muita alegria que os irmãos espirituais nos acompanham. Então, que estejamos aptos ao trabalho e que tenhamos o coração e a mente dispostos em forma de trabalho, de alegria, de fraternidade, de compreensão de tudo o que se passa no mundo à nossa volta. Que esses companheiros protejam o nosso lar, que abençoe a todos os nossos familiares e amigos presentes em nossas casas, e que essa energia perdure por esse final de semana, pela próxima semana, até o nosso próximo encontro. Pedimos assim que Deus, na sua infinita bondade, envolva os nossos lares num manto de proteção e paz, para que estejamos amparados durante todas as atividades dos próximos dias. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade
e que a tua paz, que a tua energia, que o teu amor, que o teu carinho nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Podemos tirar nossa foto? Vamos. Semana passada não saiu, gente. Vou contar para vocês a realidade. A foto não saiu. Hoje vai, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vai lá, mais uma. Foi. Aí. Muito bem. Então, uma boa aula para vocês, bom fim de semana. Aproveitem bastante e cuidem-se. Vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Ah, boa noite. Boa noite, Boa obrigado. noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.